paz do nosso Senhor Jesus Cristo a cada um de vocês. Hoje estamos aqui para mais um dia de leitura. Lembrando que a gente terminou o livro de Deuteronômio, que ele repete as leis, e Moisés declara ao povo toda a trajetória que foi do Egito até a entrada de Canaã, né? Até antes do Jordão. E ali, antes de entrar o Jordão, Moisés morreu, lembrando que ele desobedeceu a Deus, né? Quando Deus disse a ele no deserto que ele falasse com a rocha para que lhe desse água, ele a feriu, né? Desobedecendo assim a palavra de Deus. Então naquele dia Deus disse que ele não iria possuir a terra, mas que com os olhos ele veria. E realmente ele subiu no alto monte e conseguiu ver toda a maravilha que Deus iria dar ao povo de Israel, mas morreu ali antes de atravessar o Jordão e passou a liderança a Josué. Então hoje a gente vai começar o capítulo de Josué. Senhor Deus e Pai, por favor, Senhor, nos guie nesta leitura, Pai, que a Tua palavra, Senhor, que a Tua mensagem entre em nossos corações, em nossas mentes, Senhor, e nos direcione cada vez mais para perto de Ti, em nome de Jesus. Capítulo 1, a entrada na terra de Canaã. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tem dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias na tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Josué deu a ordem aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. Então falou José aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, lembrando, né, que esses Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés é a turma que ficou antes do Jordão, que ali já adquiriram as terras. Mas o exército se comprometeu a ir com eles, né? Então continua no versículo 13. Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenastes faremos, e onde quer que nos enviaremos, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti.
Tão somente que o Senhor Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Agora, já no capítulo 2, Josué envia 2 espias a Jericó. E Josué, filho de Num, enviou secretamente a Sitim 2 homens espias, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançarei. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até aos vaus. E havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu a esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiando diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saísseis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus de cima dos céus e embaixo na terra. Aqui Raabe se escondeu os 2 espias que foram dos filhos de Israel, que foram à terra de Jericó, para espiar a terra, né, para saber como é seus exércitos, como que é a terra, como que é a cidade, se é fortificada e tal. E ela escondeu porque todo mundo ali na cidade já sabia das histórias do povo de Israel, né? Já sabia da história que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus fez atravessar o Jordão e tal. Então todos já tinham medo, mas Raabe acreditava nesse Deus. Então ela, mesmo sendo prostituta, mesmo sendo de outro tipo de pessoa, assim, né? De outro costume, não sendo do povo, mesmo assim ela escondeu os espias em nome de Deus. E acabou, e foi assim que os espias conseguiram o que precisava referente à terra. Então eles fizeram um acordo com Raabe, que a gente vai ver aqui no versículo 12. Agora, pois, jurai-me vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dá-me um sinal seguro, de que conservareis com vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio, e será que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: Desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio, desculpa, eu só estava tentando entender aqui, mas ele está dizendo se
povo, eles estarão desobrigados, né, do juramento, se quando entrar na terra esse fio de escarlate a janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Ele está dizendo que o acordo é que ela deixe a corda pendurada na casa, na janela ali, para que todo o povo de Israel veja qual é a casa e que a família dela estará dentro da casa, que não tem como garantir a vida de nenhum deles se eles estiverem fora da casa. No versículo 19, será, pois, que qualquer que estiver fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles foram. E ela atou o cordão de escarlate na janela. Foram-se então e chegaram ao monte onde ficaram por 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, aqueles 2 homens desceram do monte, passaram e chegaram a Josué, filho de Nun, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué, certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Notícias boas, né? Aqui confirmando que realmente Deus deu aquela terra, né? Porque o povo estava temeroso. O povo estava com muito medo do povo de Israel por causa do Deus que é Deus de Israel, né? Por causa do Deus de Israel. Então o povo estava temeroso. Na travessia do Jordão, no capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levem, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Eles tinham o costume de sempre a arca da aliança ir à frente. Em toda a guerra, a arca da aliança ia à frente, ficava no monte, enquanto o povo lá embaixo estava lutando. Que ali a arca da aliança seria para lembrar que realmente Deus estava com eles, né? Versículo 4. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pela qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, quando chegares à beira das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós aos cananeus, aos heteus, aos heveus, os fariseus, os gigazeus, aos amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que, assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousam as águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas,
para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. Enquanto os levavam a arca, chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Arã, que está ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todo separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Imaginem só, lembrando que aquele povo que saiu do Egito, ou de 20 anos acima, já tinham morrido no deserto. Então aqui era uma nova geração. Então essa geração ainda não tinha visto as maravilhas de Deus, né? Só tinham ouvido as histórias. E aqui pela primeira vez eles estão vendo as maravilhas de Deus, né? Deus abrindo caminho em meio ao Jordão, né? Abrindo, separando as águas para que o povo passe em terra seca. Imagine a mente de cada um ali, né? No versículo 17, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. No capítulo 4, 12 pedras tiradas do rio Jordão. Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo, tomai o povo, 12 homens de cada tribo, um homem, e mandai-lhes dizendo, tirai daqui do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra margem, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens, que escolhera dos filhos de Israel de cada tribo um homem, e disse-lhes Josué, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, o que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão, separando-se as águas do Jordão. Assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel, assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Então aqui Deus mandou fazer um memorial ali, né? Para que todos no futuro reconheçam que aquele monumento ali é para lembrar da travessia do povo no Jordão, né? Que passou a travessia em seco, né? Que imagine, o Jordão estava transbordando naquela época do ano, era transbordando sempre, mas foi os levitas chegarem à água com a Arca da Aliança, a água automaticamente já se separaram e o povo passou em seco. Então ficou um memorial ali para as gerações futuras. No versículo 9, levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes que levavam a Arca da Aliança, e ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara a Josué dizer ao povo, conforme a tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apressou-se o povo e passou. E sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo, e passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha falado. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida.
Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: Dá ordens aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: Subi ao Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão nos dias 10 do mês primeiro e alojaram-se em Gilgal, no lado oriente de Jericó. Imagine só, né? O povo de Jericó estava todo temeroso, mas Jordão era um rio grande, e ainda mais que estava na sua fase de enchente, né? Tava transbordando, então com certeza muitos, eu imagino, né? Muitos deles estavam com a mente, mas não vai conseguir passar, imagina um rio desse, como que vão atravessar? E outros com certeza tava lembrando e tava crendo que realmente Deus abriu o Mar Vermelho. Então eu imagino que muita confusão rolou na cabeça do povo de Jericó, mas todos eles temiam, porque independente das notícias serem verdadeiras ou não sobre o Deus de Israel, a verdade é que o povo de Israel venceu muitas batalhas, né? Aliás, venceu todas, não perdeu nenhuma. Então, de qualquer jeito, eles tinham medo, mesmo que não acreditassem no Deus vivo. No versículo 20. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão levantou-as Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: O que significam estas pedras? Fareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós, até que passássemos. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. A circuncisão dos israelitas no capítulo 5. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que habitavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedras e circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra já haviam morrido no deserto, pelo caminho depois que saíram do Egito, porque todos do povo que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs aos seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Olha só, né? A Páscoa foi celebrada no Egito, no momento que eles iriam sair para uma grande jornada, né? E aqui se repete, embora seja o tempo realmente de celebrar a Páscoa,
mas a Páscoa vai ser celebrada exatamente no momento em que eles estão para começar a conquistar a terra prometida, porque até então muitas das batalhas que tiveram foi simplesmente para abrir caminho, né? Foi simplesmente para louvar o nome do Senhor, e agora não, eles estão abrindo caminho para realmente chegar na terra prometida, porque eles já estão pisando na terra prometida, agora tem que conquistar toda a Canaã, toda a terra que Deus prometeu para eles. Versículo 11. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram o fruto da terra, pães em fermento e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Só lembrando que maná era o alimento que Deus fazia cair do céu todos os dias para ser o alimento no deserto, né? Eles se alimentaram por maná, porque no deserto não tem como fazer plantio nem criar animal, né? O deserto é pura secura, calor, é tudo estéril lá, né? Não tem como fazer nenhum tipo de plantação. Então era o maná que eles tinham como alimento, que Deus prometeu que eles não passariam fome e lhes concedeu o maná. Mas agora aqui já na terra prometida, eles já estão comendo, já estão se alimentando com os produtos vindo da própria terra. Então não tem mais a necessidade do maná. Um anjo aparece a Josué, no versículo 13. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha à mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Mas aqui a gente encerra por hoje, mas aqui já está mostrando que a terra é santa, porque ali é a terra que realmente Deus prometeu aos filhos de Israel, né? Deus santificou a terra para que os filhos de Israel se multiplicassem ali, convivessem, que morassem ali, né? Então, amanhã a gente continua no capítulo 6, que amanhã já vai começar a destruição de Jericó. Senhor Deus e Pai, obrigada por Tua palavra. Senhor, obrigada pelos Teus ensinamentos. Pai, esteja com essa pessoa que está orando comigo agora. Senhor, derrama Tua unção sobre ela, Pai. Liberte-a de todo mal, Senhor. Esquadrinha seu coração, Pai. Tudo que tiver nesse coração que não lhe pertencer, Senhor, que seja queimado, Senhor, que caia por terra. Derrama o Teu fogo santo, Pai, para que essa pessoa sinta a Tua presença. Tira a venda dos olhos dessa pessoa, Senhor, para que ela enxergue verdadeiramente o Teu caminho. Os que estão em sua direção, que sejam fortalecidos, Senhor, e os que não estão, que tenham a oportunidade de experimentar a paz que somente o Senhor é capaz de nos dar. Eu oro em nome de Jesus. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.